noite, igreja. Graça e a paz, amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Queria convidar você a orar neste momento, clamando pela presença do Espírito Santo neste lugar. Hoje Ele é bem-vindo no nosso meio. Ele é o principal aqui nessa noite. Estamos aqui para render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pois o seu amor nos alcança a cada dia, amém? Feche seus olhos. Senhor, estamos neste lugar, ó Pai, clamando por sua presença, Espírito Santo, pois queremos mais do Senhor, ó Deus. Queremos também, Pai, pedir perdão, ó Pai, por nossas falhas e pecados, ó Pai. Deixe que nada atrapalhe, ó Pai, essa noite da sua presença se manifestar neste lugar, ó Deus. Tudo aqui é para o Senhor, para a sua honra e para a tua glória. Pois o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nossas vidas neste lugar, Senhor. Venha sobre nós com o seu derramar, com o seu vento impetuoso, Pai. Queremos mais e mais de Ti, mais da sua presença em nossas vidas, Pai. De tudo que eu provei, de tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória e então eu correrei para te encontrar, e então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, Sigamos por Ti, ó Pai. rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Rendemos aos seus pés, ó Pai, pois o Senhor se faz presente neste lugar, Deus. A Ti é toda a honra e toda a glória, Espírito Santo, Deus. Estamos exaltados neste lugar. De tudo que eu provei, de tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui.
totalmente a Ti, ó Deus. Pois sabemos, ó Pai, que o Senhor é poderoso e tem muito mais para nós essa noite neste lugar, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Por isso clamamos pela Sua presença. Vem com o Teu poder, ó Pai, com a Tua glória manifestar neste lugar, ó Pai. Queremos mais do Senhor. Sabemos que não merecemos, ó Pai, mas o Senhor é amoroso e bondoso conosco, ó Pai. Por isso clamamos por mais do Senhor neste lugar, mais da Sua presença, ó Deus. Vem restaurar os corações, ó Pai. Vem acender a chama de novo, ó Pai. Libera o Teu poder. Você pode clamar por mais do Senhor. Leva-me mais fundo. Vem encher este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Libera o Teu poder. Sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem encher este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Mostra-me Tua face. Espírito Santo de Deus. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me Tua face, nada mais importa. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. E a toda honra e toda glória ao Senhor. Aleluia, Senhor, nós Te adoramos, nós Te bendizemos e pedimos que essa noite nós possamos ver nesse lugar nada mais, nada além do que a Tua face brilhando sobre nós. Enquanto estivermos celebrando, adorando o Seu nome, que o Senhor revele a Tua face a cada um de nós, da Tua maneira, a Tua forma, que sempre é bela, preciosa e maravilhosa, mas mostra-nos a Tua face, em nome de Jesus. Amém, amém. Queria que antes de você se assentar, se você pudesse dizer um olá, um bem-vindo para a pessoa que está perto de você, agradecendo a presença. Isso, vira para trás, dá aquele toquinho camarada, enquanto eu faço uma saudação especial para quem adora conosco pela internet. Seja bem-vindo a esse momento de adoração e que essa adoração possa fluir e também alcançar você e a sua casa, em nome de Jesus. Você pode se assentar, por gentileza. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs, são todos bem-vindos essa noite nesse momento de celebração, mas também queremos dar as boas-vindas aos visitantes de primeira vez, que todas as vezes que nós recebemos alguém na nossa família, nós queremos fazer o melhor, não é verdade? E se hoje você resolveu experimentar um tempo conosco, a nossa família na fé, nós queremos honrar você, nosso visitante, entregando um presente para você, que está lá disponível na livraria. Não vou pedir para você se identificar agora, não precisa levantar a sua mão, faça isso na livraria e nós vamos ficar muito felizes de poder entregar isso a você e a sua família que veio e tirou esse tempo para nos visitar aqui essa noite. E se você quer pular do estágio de participante, de visitante,
de frequentador para o estágio membro da nossa família, você precisa fazer o curso de preparação para novos membros. Esse curso vai começar agora, no final do mês, e nós estamos dando a oportunidade para os irmãos e as irmãs fazerem a sua inscrição, para a gente poder ajustar numa reunião os horários e os dias, para que possamos ter o maior público possível participando desta preparação para novos membros. Então, se você ainda não fez isso, dê o seu nome por gentileza e passe do estágio de frequentador, participante, para membro da família na fé, e vai ser uma honra, um privilégio ter você conosco. Mas não sei como é que funciona, não sei se é um momento. Faça o curso. Ao final do curso você tem a opção entre continuar seguindo em frente com a proposta de batismo ou se tornar membro, ou interromper ali aquele momento e deixar para uma próxima oportunidade. Mas seja bem-vindo à nossa comunidade, seja bem-vindo ao nosso curso de preparação para novos membros. Nessa quinta-feira agora, nós vamos ter um encontro de homens, tá bom? Dia 16, dia dos homens estarem aqui e a gente poder celebrar juntos nesse lugar. Então, mamãe, dá uma ajuda aí, esposa, dá uma ajuda, lembra na agenda lá, fala, hoje é dia do encontro dos homens, não vai ficar aqui em casa não, hein? Não vai jogar bola com os amigos não, hein? Não vai naquele churrasco, hoje é dia de você ir lá na igreja, porque é o dia do encontro dos homens. E a gente espera a ajuda de vocês, mulheres, para que nós possamos ter os nossos homens aqui, nesse dia 16, às 20 horas, para uma celebração masculina. E na próxima semana é o dia dos homens fazerem o favor de incentivar suas esposas. Olha lá, querida, não vai esquecer, hein? Sexta, sábado e domingo é o dia de uma ministração especial para as mulheres. Na sexta e no sábado é só para mulheres, tá bom? Mas no domingo é para toda a igreja. E estará ministrando a Jordana nos cultos da celebração do domingo, e todos são convidados a participar, inclusive os homens, jovens, adolescentes, todos nós. Mas sexta e sábado é só para o público feminino. Então, mulheres, anotem aí. Homens, ajudem as esposas, as mamães virem nesse lugar, para que a gente possa abençoar essas mulheres, que eu tenho certeza que vai ser um tempo de despertamento e de unção espiritual na vida de cada uma delas. E nós ficamos felizes de poder também receber você aqui essa noite, que vai ofertar e dizimar nessa casa. Nós sabemos que em tempos de pandemia, cada vez é mais difícil, cada vez mais complicado, mas veja só, Deus te sustentou durante esses 18 meses, Deus tem sustentado a sua casa, a sua família, tem sustentado seu salário, seu trabalho. Por que não também ser grato ao Senhor através dos dízimos e das ofertas? E você, que teve uma experiência ruim durante esse período, e talvez esteja passando por alguma privação, é membro da nossa família na fé? Nós não deixaríamos nenhum membro passar necessidade na nossa casa, e assim nós não faríamos também com membros da nossa comunidade. Certamente a gente não pode ajudar 17 mil habitantes de Sertanópolis, mas nós podemos e devemos contribuir e ajudar e ser provisão de Deus na vida dos irmãos que são da nossa igreja e que por algum motivo estejam passando por um momento de privação. Nós temos uma equipe de ação social, nós temos estrutura para poder atender a sua casa, poder fazer uma visita e poder auxiliar você em momentos de dificuldade, para que possamos ser bênção de Deus na sua vida. Então é assim, enquanto alguns têm e podem ofertar, isso vem através da sua generosidade. Enquanto outros da família da fé não têm e precisam de ajuda, nós podemos fazer isso também. É assim que a igreja de Jesus continua, é assim que a igreja de Jesus faz. Então você tem para ofertar? Oferte. Você precisa receber? Nos procure, porque nós estamos aqui para abençoar vidas e sustentar também famílias, não apenas em oração, mas também com recursos necessários e essenciais para a sua subsistência. Vamos fazer isso juntos essa noite? Convido você a se colocar em pé. Aqui à frente estão esses gasofiláceos, é um nome estranho para o nome urna, e você pode vir aqui à frente, enquanto nós cantamos essa canção, devolver seu dízimo, a sua oferta. Você que está nos visitando, não se constranja. Você que está aqui conosco e não veio preparado também, não precisa ficar envergonhado. Esse é um momento que nós fazemos entre os membros da igreja, mas se você puder e quiser participar, também é sempre muito bem-vindo. Enquanto cantamos essa canção, você que veio preparado, venha devolver seu dízimo, sua oferta, e você que assiste pela internet tem os recursos para você poder fazer isso agora. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso
estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, e não podes mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Te adoraremos, Senhor, para sempre e sempre, ó Pai. Por toda a eternidade te adoraremos, ó Pai, pois o Senhor um dia irá voltar para nos buscar, ó Deus. E por isso estamos neste lugar, ó Pai, alegres, ó Pai, felizes, ó Pai, com sua presença aqui, ó Deus. E clamamos, ó Deus, para que o Senhor venha sobre nós nos incendiar essa noite neste lugar, ó Pai. O Senhor tem liberdade, ó Pai, para mudar os nossos corações, ó Pai, para vir limpar, ó Pai, tirar todas as manchas dos pecados, ó Deus. Venha restaurar os corações, ó Pai, para que possamos nessa noite, ó Pai, ter uma adoração sincera e pura, ó Pai. Nos ensine a viver em santidade, ó Deus, para que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, ó Deus. Venha sobre nós, ó Pai, amamos o Senhor, amamos a sua presença, amamos tudo que o Senhor faz em nossas vidas, ó Pai. Venha nos incendiar.
Queremos vê-lo, Senhor. Quero vê-lo face a face. Eu não quero só o reino, mas anseio da presença do meu Rei. Faça morada em meu coração. Seja o centro da minha canção. Que a minha estrada me leve à sua presença e a minha vida seja o seu altar. Mais que tudo que possa me dar, queremos vê-lo, Senhor, face a face. Quero vê-lo face a face. Eu não quero só o reino, mas anseio a presença do meu Rei. Faça morada em meu coração. Seja o centro da minha canção. Que a minha estrada me leve à sua presença e a minha vida seja o seu altar. Vamos mais uma vez declarar: faça morada em meu. Esse é o nosso desejo, nossa oração, ó Pai. Seja o centro, ó Pai, de tudo, ó Pai. Seja o centro da minha canção. Que a minha estrada me leve à sua. Que a minha vida seja o seu altar. Seja o Rei, Senhor, de nossas vidas, ó Pai. Nos ensina, ó Pai, a caminhar no caminho reto, ó Pai, no caminho do Senhor, ó Deus. Essa é a nossa oração, ó Pai. Faça morada em nós, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Amém. Pode se assentar, igreja. Obrigado, equipe de louvor. Que essa mensagem cantada seja uma oração dita do nosso coração. Faça morada, Senhor. Faça morada em meu coração, faça morada em minha vida
E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a nossa série de mensagens Cristianismo Básico, a morada de Deus. Nós somos essa morada de Deus e precisamos descobrir como tratá-la, como lidar com essa morada, da maneira como a Bíblia nos ensina, e isso é básico. Não sei se você conhece a história de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi um dos imperadores de descendência direta dos reinos do Alexandre. Alexandre o Grande acabou espalhando o seu reinado e conquistando muitos lugares ali no norte da África, Oriente Médio, parte da Europa, e ele acabou se tornando um grande imperador. Na sua morte, o seu reino foi dividido por vários, e entre esses que foram um dos que reinaram, foi avô desse chamado Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, depois de um período de sucessão de reinos, ele acaba reinando num período muito curto, ali entre os anos 160, 130 antes de Cristo. E nesse reino onde ele está estabelecendo agora, ele tem um problema direto, porque ele está exatamente no território de Israel. E ele não é muito favorável à religião judaica, pelo contrário, ele é totalmente avesso a ela e precisa, e a todo custo, desbancar essa religião. Então ele faz muitas coisas, toma muitas iniciativas, responde com muitas leis para anular, cancelar e desfazer essa religião forte e monoteísta. Entre as crueldades que ele faz, ele destitui a religião, ele acaba exonerando os sacerdotes, acaba entrando e dominando o templo de Israel, que era o santuário ou o lugar mais precioso da cultura judaica, e lá ele comete duas coisas que são totalmente ofensivas, cruéis e hostis para o povo de Israel. Tanto é, não sei se você já ouviu falar da revolta dos Macabeus. Na Bíblia Católica tem esses dois livros, que na Bíblia Evangélica não tem, porque na tradição evangélica protestante, esses livros não seriam livros inspirados diretamente por Deus, mas seriam livros de história e que contariam uma história interessante sobre o que aconteceu em Israel naquela época. Pois bem, primeira carta aos Macabeus, segunda carta dos Macabeus, fala sobre essa revolta desses judeus de origem de Macabeus e que começam a lutar contra esse reinado e começam a se opor diante dessas grandes crueldades e hostilidades que Antíoco Epifânio vinha fazendo por ali. Dentre todas essas, duas chamaram a atenção. Uma, ele pegou a estátua de Zeus. Zeus é o deus da mitologia grega, o deus chefe do panteão grego, o deus mais poderoso dos gregos, e colocou lá dentro do templo de Israel. Você lembra como era estruturado o templo? Santo lugar, santíssimo lugar e átrio exterior. No átrio exterior apenas algumas pessoas podiam entrar. No santo lugar apenas os sacerdotes podiam entrar. E no santíssimo lugar apenas o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, poderia entrar uma vez ao ano. Pois esse Antíoco Epifânio pega uma estátua de Zeus para profanar e blasfemar contra esse templo e coloca lá no interior, lá no santo lugar, dizendo: esse templo agora também é de Zeus. Isso foi um golpe fatal aos judeus. Eles então se organizaram para se revoltar contra isso, mas o Antíoco Epifânio tinha uma carta na manga, tinha uma coisa a mais para fazer. Ele pegou então como golpe final e cartada final e sacrificou não um, não 10, não centenas, mas milhares de porcos no altar do templo de Israel. Você sabe que o altar do templo de Israel recebia novilhos, carneiros, pombinhos, mas nunca, jamais receberia porcos. Porque para o judeu, o porco é um animal imundo, que não deve ser tocado e tampouco comido. Por isso que quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, Jesus vai fundo no ambiente judaico e vai trazer um tipo de nojo a eles quando diz que o filho que saiu de casa, ele foi cuidar de porcos. Quando os judeus ouviram isso, disseram: ele foi longe demais. Esse rapaz merece a maior punição, porque ninguém no judaísmo cuida de porcos. Chiqueiro, suínos, não é algo que atrai aos judeus. E Antíoco Epifânio vai justamente nesse ponto nevrálgico, central da cultura judaica e diz: vocês querem saber de uma coisa? Eu vou profanar esse templo, eu vou blasfemar contra tudo aquilo que é sagrado para vocês e vou destruir tudo aquilo que vocês chamam de santo. Dá raiva, não dá? A gente fica revoltado com isso, não fica? Por que não deixou o pessoal tranquilo, quietinho, cumprindo a religião deles, fazendo as coisas que eles deveriam fazer? Foi um crápula, um tirano, um opressor. Merecia ir para o inferno esse Antíoco Epifânio.
E se eu dissesse que você pode estar fazendo a mesma coisa que ele? E se eu dissesse que com a sua vida, suas atitudes, o altar de Deus esteja sendo maculado, esteja sendo ensujeirado, esteja sendo emporqueirado, e o altar de Deus na sua vida, que deveria ser um lugar santo, um lugar para receber o verdadeiro sacrifício, hoje parece mais como um ambiente de chiqueiro? E se eu dissesse que você, hoje, no ano de 2021, pode estar prestes a profanar o templo de Deus, se não já o profanou? Não, pastor, mas como assim, pastor? Eu vim limpinho para a igreja hoje, eu até passei um Rexona, eu até passei um Dove nas axilas, passei um perfuminho, fiquei melhor, fiquei bem asseado, como diz os mais antigos, estou bem asseado hoje para essa celebração. Não, pastor, eu não profanei o templo, eu não vim de boné, eu não vim de sandália, eu não vim de shorts. Não, pastor, eu vim com uma roupa mais discreta, evitei o decote, tirei aquela saia que era muito curta e coloquei uma mais longa. Pastor, eu não profanei o templo do Senhor. E quem disse que profanar o templo do Senhor é vir mal vestido para a igreja? Tem pessoas que acham que essa igreja é a igreja de rico. Eu não sei se você está se vestindo bem demais, mas é essa fama que você está levando lá fora. Não sei porquê, mas você está trazendo essa fama. Porque não adianta vir bonito, bem asseado, com roupa de marca, ou até mesmo bem vestido, porque isso não significa honra a Deus, nesse caso de vir ao templo. Essa semana eu estava orando com um jovem e falei para ele: posso orar com você? Ele disse: sim, pastor, deixa eu só tirar meu boné. Eu falei: mas por que ele tirou o boné para orar? Tem gente que não vem na igreja porque usa boné e fala: não, eu não vou na igreja porque eu tenho que tirar o boné para ir na igreja. Não, não precisa tirar não, pode vir de boné mesmo, está tudo certo. Está calor, pode vir de bermuda, de chinelo, claro, não tem problema nenhum, está tudo certo. Você não está profanando o templo de Deus, está tudo tranquilo. A questão é, a profanação do templo não acontece quando a gente entra por aquela porta. A profanação do templo acontece quando o resultado da nossa vida é totalmente diferente com o que a palavra de Deus nos chama e nos convida a viver. Isso é profanar o templo. Isso aqui não pode ser profanado, queridos, porque aqui não tem nada, absolutamente nada de santo. Tem gente que diz que esse altar aqui é santo, que você não pode pisar aqui, porque se não tiver em santidade. Não é verdade. Esse lugar é tão santo quanto a nossa vida. A única coisa é que há uma responsabilidade diferente de quem sobe aqui para ministrar aos outros. Mas a grande verdade é que não há nada de santo nesse lugar aqui. Você pode vir amanhã às 3 horas da tarde, ele estará vazio e não haverá nada de santo nesse lugar. Esse lugar só é santo, só se torna santo quando o santo do santo vem através da sua vida, com outros santos, se reunirem em cada uma dessas fileiras da igreja e se posicionar. Então, profanação do templo não é a estrutura, não é a construção. A profanação do templo pode ser exatamente a sua vida e a sua atitude diante do altar de Deus. Mas como isso, pastor? Isso não pode ser possível? Pode sim. Olha só o que Romanos capítulo de número 12, a Bíblia Sagrada agora falando, não a minha opinião e nem ao menos o meu palpite. Romanos 12, Paulo escreve: rogo-vos, irmãos, eu apelo a vocês, eu peço suplicantemente a vocês, que considerem esses fatos. Rogo-vos, irmãos, eu apelo a vocês, pela compaixão de Deus, que apresentem, não os seus dízimos, não os seus louvores, não a sua vestimenta, não a sua família, mas eu rogo que vocês apresentem os seus corpos. O que é isso? Numa sociedade que tem o culto ao corpo, a Bíblia nos chama ao culto do corpo, aonde nossa vida, a palavra corpo aqui pode ser traduzida e deve ser traduzida como vida completa. É a sua vida inteira que manifesta a glória a Deus, a sua vida inteira que manifesta o seu altar a Deus, não partes dela, não segmentos dela. Então Paulo fala: eu peço que vocês apresentem a sua vida inteira, completa, plena, total, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja bem que essa palavra nos chama e nos convida a fazer uma consideração, que o nosso corpo é o lugar de receber, de oferecer sacrifício. Nós oferecemos a Deus sacrifício através do nosso corpo. Não, queridos, Deus não aceita mais cordeiro, Deus não aceita mais novilhos, Deus não aceita mais pombinhos. Isso ficou para a tradição judaica, para o templo judaico. Deus não aceita nossas oferendas ou sacrifícios que não venham do nosso
corpo, que não venham da nossa vida. É a vida no culto e o culto na vida. São as duas coisas que se misturam. E talvez a gente sentado aqui olhando esse culto acontecer, a gente fala, não, em nada eu profanei o templo de Deus. Mas eu pergunto, será que você não tem trazido suínos ao altar do seu coração? Será que a vida ou o seu altar não está totalmente contaminado por um chiqueiro de coisas que você vem acumulando, que você vem trazendo, que você vem nutrindo, que você vem de alguma maneira pastoreando dentro da sua alma, um chiqueiro de porcos? Daí vem a palavra porcaria. O que é porcaria senão a junção de vários porcos? Um monte de porcaria para oferecer a Deus, um monte de porcaria que Deus não se agrada, não aceita, um monte de hipocrisia que Deus não recebe, um monte de mentira externa, quando na interno está sujo, está mal feito, está mal asseado, está mal trabalhado, pensando que estar no templo é o essencial. Estar no templo é profanação. Sai de casa, briga com a esposa, chuta o cachorro, passa no sinal vermelho, mostra o dedo para o outro motorista e chega no culto e diz, não, agora acabou, hein? Agora a gente está na igreja. Chega na segunda-feira, maltrata funcionário, mente para o patrão, engana, fala mal dos amigos e chega no culto, não, agora acabou, hein? Agora está tudo certo. Durante a semana tira fotos, mostra a sensualidade, mostra a erotização do seu corpo, e durante o culto vem, não, agora eu tenho que andar certo, porque eu vou na igreja. Se você não pode vir com a roupa que você anda no dia a dia na igreja, você não deveria usar ela no dia a dia. Porque o culto é na vida, o culto não é no domingo à noite por 1 hora, irmãos. O culto não é um momento que nós passamos aqui celebrando, onde tem equipe de louvor, pastor pregando, e a gente sai lá para viver a vida como a gente quer. E para tocar o terror, com perdão da palavra, que é o que a gente usa. Porque o camarada na igreja, ele consegue se comportar bem. Num retiro de homens, ele consegue até se conter. No encontro de mulheres, ela até consegue manifestar pouca sensualidade ou malícia nas suas palavras. Mas quando está fora da igreja, meu Deus do céu, olha a rede social, olha as amizades, olha os lugares que frequenta, olha o tipo de comportamento, olha o tipo de palavreado, meu Deus do céu. E depois quer oferecer um sacrifício aqui no templo? Não, irmãos, é profanação do templo, é blasfêmia, Deus não aceita. Então pode ser que nós estejamos entulhando a nossa alma de porcarias, um bando de suínos que tem vindo e que nós temos acomodado no nosso coração, dizendo, está tudo bem, está tudo certo, quando na verdade nós deveríamos enxotá-los, aniquilá-los e eliminá-los da nossa vida. Agora preste bem atenção, talvez nós não sejamos melhores que Antíoco Epifânio, não. Você ficou com raiva dele, ele colocou suíno no altar de Deus, imundícia no altar de Deus, e será que nós não temos feito o mesmo? Será que na nossa vida o suíno não tem vindo ao altar? Será que nós não temos acumulado lixo e sujeira no nosso altar, que deveria ser santo e purificado a Deus? É uma boa pergunta para a gente poder refletir, para a gente não atacar o pobre do Antíoco Epifânio, e para não reconhecer que muitas vezes nós fazemos pior do que ele. Porque ele não tinha conhecimento, ele não tinha a palavra de Deus, nós a temos, nós sabemos. E isso nos torna indesculpáveis, inexcusáveis diante da presença de Deus. Porque muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em Teu nome nós não expulsamos demônios, em Teu nome nós não falamos novas línguas, em Teu nome nós não entregamos dízimos e ofertas, em Teu nome nós não pregamos a palavra de Deus, em Teu nome nós não tocamos louvores, e Deus vai falar, afasta de mim, eu não conheço vocês. Aquele não era o meu altar, aquele era sujeira, eu não vi vocês lá. Você estava no templo? Porque eu não vejo o templo, eu vejo você. Você acha que Deus olha lá de cima e fica vendo, ai, deixa eu ver aquela igreja, olha a presbiteriana, que bênção, olha como o louvor deles é bonito, deixa eu ver a Batista agora, olha o pastor como prega bem. Você acha que Deus vê isso, irmãos? Você acha que Deus está preocupado com liturgia, essas coisas que estão acontecendo aqui? Não, Deus está preocupado com o seu altar, com aquilo que você pode oferecer a Ele. Então a pergunta é, não somos piores que Antíoco Epifânio oferecendo porcaria no altar de Deus? Uma adoração que não se sustenta, uma vida que não é íntegra, um coração que não se quebranta. Será que a gente não está oferecendo porcaria, ao invés de oferecermos sacrifícios santos e agradáveis, que são fruto de lábios que confessam o nome de Deus, conforme diz Hebreus 13:15? Agora talvez você esteja falando, não, pastor, eu tenho tomado esse cuidado, realmente eu tenho me eliminado, ou tendo feito todo tipo de consideração para não me sujar. Ótimo, que bom, talvez essa palavra não sirva para você.
E pode ser uma boa prevenção. Mas a verdade é que essa palavra precisa ser dita para todos nós. Porque nós podemos estar incorrendo no segundo erro de Antíoco Epifânio. O erro da idolatria. Ele coloca o altar sujo diante do Zeus, o Deus do poder da cultura grega, da mitologia grega. E aí a gente está aqui, nós não temos nenhum símbolo, não tem nenhuma imagem aqui de escultura, não tem nenhum santo que a gente poderia se dobrar, a gente se orgulha de ser a religião do sem imagem. Mas e lá dentro, queridos irmãos? E lá no altar? E no templo de Deus que somos nós? Porque nesse templo não tem nenhuma imagem de escultura. Nada para a gente se dobrar e idolatrar. Mas e lá dentro do nosso coração? Será que a gente também não tem os Zeus dominando? Será que a gente também não posicionou os Zeus nesse santo lugar que seria a nossa vida? O Zeus que é o elemento do poder. Porque quando você negocia qualquer coisa em nome do poder, em nome da posição, em nome do acontecer, o seu desejo, o seu sonho, é Zeus. E muitos de nós estamos com esse altar aberto a Zeus, dizendo, vem em mim poder. Nós estamos dispostos a negociar nossa integridade, estamos dispostos a negociar nosso futuro, estamos dispostos a negociar nossa família, estamos dispostos a negociar nossa fé por causa do poder. Um tempo atrás eu estava olhando para um jovem, dizendo para ele, querido, você é tão abençoado, é uma pessoa que tem tanto temor de Deus, não deixe o poder te seduzir. Não deixe o poder te estrangular. E eu vejo muitas pessoas, em nome do poder, em nome do acontecer a vida, elas são estranguladas pela idolatria de Zeus. Irmãos, tem muitos Zeus na igreja evangélica. Tem muitos Zeus enfileirados nas igrejas tradicionais. Tem muitos Zeus em cultos evangélicos espalhados aqui e por fora do Brasil todo. Cuidado se você não está profanando o templo de Deus, colocando o Deus do poder dentro do seu coração. Ah, mas eu estou livre do poder, pastor, glória a Deus. E quem sabe talvez esteja visitando Mamon dentro do seu coração. A estátua de Mamon talvez é uma das estátuas mais camufladas que existem. Porque a gente tem a tendência de dizer que a gente não está buscando dinheiro, a gente só está buscando segurança. E eu pergunto para você, onde que nesse mundo tem segurança? Porque eu já vi milionários ficarem pobres do dia para a noite. E se um bilionário que foi capaz de perder tudo, tem segurança para quem, irmãos? Para quem? Ah, eu quero ter uma casa porque é segurança, 2 casas porque é segurança, 3 casas porque é segurança, 1 carro porque é segurança, 20 carros porque é segurança, um patrimônio porque é segurança, uma poupança porque é segurança. Eu não sou nada contra você fazer o seu rendimento acontecer em conforto, mas não use isso como argumento de segurança, porque no dia da calamidade, irmãos, não sobra 1 centavo sequer. Dinheiro não traz saúde, dinheiro não traz filhos de volta, dinheiro não traz esposas de maridos de volta, dinheiro não devolve casamento, dinheiro não leva para o céu. Então o mamon do Deus do dinheiro talvez esteja dentro do nosso coração, fazendo a gente perder as melhores coisas da vida para sacrificar a Ele. E nós não somos piores que o Antíoco Epifânio. Ele só colocou a estátua de Zeus lá dentro. Nós damos oferendas a Mamon. Olha, Mamon, está aqui mais um pouquinho. Olha, Mamon, trouxe aqui essa bandeja para você. Mamon, olha o altar que eu preparei para você. Irmãos. Ah, mas pastor, eu não deixo com que o dinheiro me controle. Quem sabe talvez você esteja sendo dominado pelo Deus Afrodite. Afrodite é a deusa da mitologia grega responsável pelo prazer e pela fertilidade. No templo de Afrodite, em Corinto, que Paulo escreveu 2 cartas, inclusive tinha uma igreja lá. No templo de Afrodite havia centenas de sacerdotisas cultuais ou prostitutas cultuais que ficavam à frente do templo, cujos visitantes, que eram em sua grande maioria homens que trabalhavam no cais ou que trabalhavam no transporte de mercadorias, viam para adorar Afrodite e ter relações com aquelas mulheres como um sinal de fertilização e como um sinal de adoração a Deus Afrodite. Nós temos Afrodite, irmãos, dentro do nosso templo. Não, aqui ela não está, não precisa ficar procurando, nem trouxe uma imagem dela. Mas nesse mundo de erotização, onde tudo é orgasmo, as pessoas buscam a todo custo isso. Nós estamos visualizando e vivenciando o altar da deusa Afrodite como nunca antes. Jovens se rendendo a ela, se dobrando a ela e fazendo oferendas a ela. Homens se dobrando a ela, se rendendo a ela e fazendo oferendas a ela. Mulheres.
No dia da deusa Afrodite, no momento do culto, havia todo tipo de orgia que acontecesse. Era homem com homem, mulher com mulher, era homem com mais uma, mulher com mais duas, homem assistindo, mulher assistindo. Era aquela questão que você fala assim, isso é um bacanal, daí vem a palavra bacana. Bacanal, na cultura romana, de uma prostituição de grande nível. Ah, irmãos. Ah, irmãos, é que o horário não permite. Muitas crianças estão assistindo ainda e talvez tem crianças aqui. Mas irmãos, eu estou escandalizado com tanto que Afrodite tem invadido os corações de pessoas que estão dentro de templos evangélicos. Sim, porque a deusa Afrodite age em nome do prazer. A deusa Afrodite coloca um bando de pornografia diante dos nossos olhos. E não estou falando apenas de vídeos pornográficos, eu estou falando de propaganda pornográfica, rede social pornográfica. Porque se fosse há 20, 50 anos atrás, a sua rede social talvez fosse censurada, porque parece mais uma exposição pornográfica do que de fato uma coisa de gente ser decente. E a questão é que a Afrodite está aí, o corpo, idolatrado, exaltado, exposto, delineado, para que ele possa ser visto, percebido como objeto de consumo. É Afrodite pura, irmã. E irmão também. Porque hoje nós não fazemos mais qualquer tipo de intervenção física para trazer saúde, bem-estar, qualidade de vida, projeção de anos. Não, hoje é a cultura do consumo. O meu corpo precisa ser belo, precisa ser bonito, porque a cultura de Afrodite precisa endeusá-lo. É assim, irmãos. É desse jeito. O tempo todo. E aí a gente olha para o Antíoco Epifânio e fala assim, que canalha. E por que a gente não olha no espelho e fala, canalha sou eu, que pago de santo na igreja e encho de suíno no meu altar. Cara de pau sou eu, que estou de santo na igreja, ou que estou lá com a minha família na igreja, e vivo fazendo contato com outras mulheres, ou com outro homem, porque hoje em dia o mundo está tão doido que também está acontecendo isso. Cara de pau sou eu, que digo que as pessoas não podem fazer, mas eu estou fazendo aos montes. Por isso que eu digo, nós não somos melhores talvez que o Antíoco Epifânio, queridos, porque a gente não tem a cultura do que nós de fato somos e o que temos de presente dentro de nós. Aí você diz, não, está tudo bem com o dinheiro, está tudo bem com o poder, está tudo bem com a erotização do mundo, eu estou livre disso daí. Posso falar o último? Talvez a gente tenha uma estátua do deus Dionísio. O deus Dionísio é o deus Baco, da mitologia grega, o deus responsável por embebedar as pessoas. Os cultos a Dionísio era regado a vinho e muita embriaguez, e dessas embriaguez, alucinações e grandes coisas que, é complicado de falar aqui, mas talvez a gente esteja com um pouquinho de Dionísio ali dentro do nosso coração, quem sabe não. Aqueles santos que bebem um golinho, sabe? Não, é só assim, só aquele pouquinho, é só social, pastor. A Jordana estará aqui, queridos, e ela vai falar com vocês sobre isso. Acredito que ela deve mencionar isso, que é uma frase que ela usa quase todo o tempo. Ela diz, quem bebe socialmente. Eu bebo socialmente. Quem bebe socialmente. É Dionísio, é Baco, é altar a ele. E como isso é cruel, irmãos, nos nossos dias, principalmente nessa terra que tem a maldição do alcoolismo. Famílias destruídas por causa disso, pessoas que perdem seu dinheiro e seus bens por causa disso. Ontem eu fui numa festa de casamento e cheguei atrasado, tive que fechar toda a igreja aqui, e cheguei e não tinha mais mesa. Aí eu fui sentar num lugar, numa mesa elevada que ficava atrás do barman, do lado do barman. Então, ou seja, eu tinha uma visão abrangente de tudo que poderia acontecer naquela noite, naquele lugar. E sentado ali, vinham as pessoas e falavam assim, pastor, por que você foi sentar aí, pastor? Ô pastor, você sentou num ponto estratégico, é esperto, hein, pastor? E claro que eu brinquei, claro que eu ri, claro que eu também falava para alguns que passavam lá, falava, estou de olho, hein, estou vendo aqui. Eu brinquei aquela noite, mas a grande verdade é que não há nada de brincadeira nessa área. Nós vivemos numa cultura da embriaguez, nós vivemos na cultura do Baco, o deus Dionísio, nós vivemos na cultura do narguile, nós vivemos na cultura do entorpecente, nós vivemos na cultura de que maconhinha não faz mal para ninguém, uma cheiradinha também, só de leve, só de final de semana, para relaxar a semana de trabalho, não muda nada. É Dionísio, Dionísio puro.
É o estado de excitação, é o estado de embriaguez, de alteração, de alucinação. Então, irmãos, nós não somos melhores que Antíoco Epifânio se nós estamos trazendo porcaria no altar de Deus, que é a nossa vida, sujando a nossa vida com coisas imundas, se nós estamos com Afrodite, com Zeus, se estamos com Mamon, se estamos com Dionísio no nosso coração. Se um desses está dentro da nossa vida, se ele está posicionado, recebendo nossa oferenda, nosso culto, nós já estamos muito falhos e somos bem piores que Antíoco Epifânio. E o probleminha que eu vejo é que a gente não consegue capturar isso e acha que isso é fanatismo. A gente acha que isso é exagero. Porque eu perguntava para Deus, falei, Senhor, é exagero o que eu estou falando? Eu falei essa mensagem essa manhã, fui pedalar agora à tarde com a minha esposa e perguntei para ela, será que eu estou indo longe demais em pensar desse jeito? Será que é só a minha voz que está sendo dissonante nesse mundo que diz, é tudo normal, é tudo certo, Deus libera, pastor, os tempos são outros. Será que eu sou tão velho assim? De ficar puxando tradições do passado, dizer, irmão, não abra mão, não negocie, ofereça a sua vida a Deus. Porque o texto diz, o vosso culto racional, e aí sim eu entendi que eu deveria manter essa palavra. Porque o culto não é sentimental. Culto sentimental é a coisa mais fácil de fazer, irmãos. Mais fácil. Se tiver um mau caráter aqui na frente, com um microfone, ele faz um arraso nessa igreja aqui. Porque não é difícil emocionar as pessoas. Não é difícil impactar, manipular os sentimentos. Não é difícil. É só dar uma impostada na voz e falar, glória a Deus, aleluia, você recebe. E quem sabe aquele mantra de louvor que fica e chega alguém fazendo, e alguém coloca um fundo musical diferenciado, som de vento e a coisa. A gente pode fazer um arraso aqui com manipulação emocional, mas a Bíblia não chama um culto emocional, embora as emoções façam parte da nossa celebração. E é o que acontece aqui no domingo. Irmãos, eu preguei 73 dias para a câmera, sem ninguém aqui dentro, exceto a equipe de louvor. E eu sei o que é um culto racional, porque nós não tínhamos nenhum tipo de emoção aqui. E até eu falava para a equipe de louvor, irmão, se prepare, porque nós estamos apenas com culto racional aqui. Quando eu estava naquele lugarzinho ali, comecei a ouvir as primeiras vozes chegando, depois de vários tempos nas cavernas, e comecei a ouvir a igreja cantando. Irmão, a pregação mudou, o louvor mudou, a experiência mudou. Por quê? Porque o sentimento voltou. Não é errado. O problema é quando o meu culto de domingo à noite é um sentimentalismo que não se traduz na racionalidade da segunda de manhã. Porque eu sou muito emocional no domingo, faço votos a Deus no domingo, mas na segunda eu sou incapaz de cumpri-los. Por isso que Paulo fala assim, o culto de vocês é racional, não é sentimental, não é oba-oba, não é simplesmente uma empolgação. O culto deve ser racional, entendível, compreensível. E talvez seja essa chavinha que está faltando para nós. Que o que a gente vive aqui no domingo à noite deve traduzir na segunda-feira de manhã, na terça-feira à tarde, na quarta-feira à noite, na sexta-feira de madrugada. Isso deve ir para a nossa vida e não ficar aqui no emocionalismo. Por isso que é tão difícil ser crente lá fora. Posso dizer por quê? Ai, pastor, é tão difícil ser crente no meu trabalho, pastor, ora por mim. É tão difícil ser crente na minha família, pastor, ora por mim. É lógico que é difícil, sabe por quê? Porque lá não tem sentimentos. Aqui é uma bênção, irmãos. Ora por mim, pastor, eu oro, coloco a mão, Deus abençoe essa irmã. Irmão, paz do Senhor, Deus te abençoe. Perdoa seu irmão, abraça e faz. Aqui é fácil, irmãos. O difícil é o culto racional, quando aquele camarada olha para você e te envergonha em público, quando te ofende mais uma vez, quando ela te trai mais uma vez, quando aquilo acontece de novo e de novo. Lá é o culto racional, lá é o lugar, quando o dinheiro te chama, quando o poder e o sucesso te consome, quando a erotização faz parte dos seus desejos, quando você quer mais uma vez cair aos vícios. Lá é o culto racional, lá que você diz não, que aqui você diz fácil. Aqui você está fazendo assim, vou apagar meu Facebook. Aqui exatamente agora está dizendo, vou deletar meu Instagram. Bênção de Deus, irmão, faça isso. Se isso está atrapalhando sua vida. O problema é quando vai chegar em casa. Aí você olha, mas esses contatos, mas meus amigos de faculdade, mas aquela família que eu conheci, pronto, já foi embora. Porque não é racional, foi só sentimental. Racional a gente decide, irmãos. Racional a gente coloca como lógica. A palavra racional é lógicos, que vem do termo da contabilidade. Lógica, é matemático. O culto é matemático. Eu adoro a Deus e vivo como Ele pede. Eu adoro a Deus e ando como Ele me chama. Eu adoro a Deus e me comprometo com o que Ele me solicita. É racional, irmãos.
Não precisa fazer matemática para entender isso. Se você é cristão, se você é cristã, sua vida é o altar de Deus. O problema é entender isso. Porque a verdade da verdade mesmo é que nós somos muito judeus, muito gregos e pouco cristãos. Posso resumir essa frase? Nós somos judeus demais, somos gregos demais e cristãos de menos. Onde eu quero chegar com isso? Os judeus entendem o seguinte, irmãos. A cultura judaica. Deus está no templo. É lá que Ele está e pronto, final. Então, é mais ou menos assim. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o povo de judeu falava, uhul, vamos para a casa de Deus, vamos para o santuário de Deus, porque é lá que Deus está. Ele não está na nossa casa, Ele não está na nossa rua, Ele não está na nossa região, nem na nossa cidade, Ele está no templo. O judeu pensava assim. Por isso que eles dizem no Salmo 84, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa no Dorinha para si, onde acolhe seus filhotes, e eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Rei meu. Ele diz, como é bom estar na casa de Deus, porque para um judeu, Deus estava no templo. Nós somos judeus, irmãos. Não, tem um monte de judeus. Só falta o quepá, só falta os aparatos. Porque para muitos de nós, Deus está aqui. E lá fora eu toco terror. Tem gente que deixar endemoniar o próprio diabo. O diabo fala, sai de mim em nome de Jesus. Porque o cara, meu Deus, toca o terror na vida. É uma ilógica. É uma coisa que não é compreensível. Irmãos, eu sei que não é uma palavra para você dizer, glória a Deus, pastor. Mas é uma palavra para dizer, Deus tem misericórdia de mim. Porque é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Se essa palavra aqui, perdão, não é para te condenar. Se você está arrependido, se você tem se mantido quebrantada, se você tem lidado com vícios, tentações e dito, Senhor, tem misericórdia de mim, então está tudo certo. Não é uma palavra de condenação, é uma palavra de alinhamento para a sua alma. É uma palavra para dizer, continue assim. Mas se você tem visto tudo isso e dito, nada a ver, está tudo certo, então eu digo para você, é uma palavra de condenação, porque para cara de pau, Deus tem que condenar. Só falta o óleo de peroba, porque não é possível, não é para mim, é só para o meu vizinho, e está lá justificando. Se você está quebrantada, se você está arrependido, essa palavra não te condena, mas se você está justificando qualquer atitude para manter o altar impuro, essa palavra te condena sim. Porque essa é a ideia do judeu, Deus está no templo, então lá fora eu posso viver como eu quero, e não tem nada mais gostoso que colocar Deus dentro do templo, né, irmãos? Aí fica bom, aí é muito fácil. Um dia eu estava pregando na Bahia, eu subi o elevador, e dentro do elevador, no segundo andar, subiu do lobby, onde estava ali o bar, um homem com uma prostituta. Dava para ver nitidamente, pelas características, que se tratava realmente de que não era a esposa dele. E ele sobe no elevador do meu lado, e ele para no mesmo corredor meu. E nós vamos andando junto ao corredor. De repente, no momento, ele entra no quarto à esquerda e o meu quarto é 2 portas à frente à direita. Quando eu entrei no meu quarto, eu disse, eu estou sozinho, estou longe da minha família, estou longe de qualquer lugar. Por que eu entrei no quarto sozinho? Aquele homem entrou com uma mulher de prostituta e falou para toda a sua família que ele veio a negócios aqui na Bahia. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Porque eu estou aqui e você sabe que eu estou aqui. Eu não preciso minha família longe para me colocar num temor e dizer, para tirar o meu temor e dizer, uhul, agora eu estou livre. Deus mostra para mim que Ele está o tempo todo comigo. Deus mostra para você que Ele está o tempo todo com você. Isso é culto na vida, irmãos. Deus não está no templo. Deus está no templo. Para quem está ouvindo essa mensagem só em áudio não vai entender isso nunca. Só você que está visualizando. Deus não está no templo. Deus está no templo. E isso muda tudo. Essa é a mentalidade do judeu. Se Deus está no templo, eu estou livre para viver lá fora, porque Deus não está vendo nada. Se você é judeu, podia até dar certo, mas o problema é que a gente é cristão. Esse é o grande problema. Não está nada certo lá fora, porque o seu Deus invade todas as áreas e todas as esferas da vida humana. Só que nós não somos só judeus, nós somos gregos também. Esse é o problema. Somos gregos no pensamento, judeus na tradição e nada cristãos na atitude. O que o grego faz? O grego fala, liberta minha alma do corpo, porque eu quero sair desse corpo. Corpo é ruim, corpo, eu quero viver no mundo da transcendência. O grego pensava assim, que o corpo é imundícia. Que o corpo deve ser eliminado para a alma aparecer. Irmãos,
Nós somos muitos gregos, não é verdade? Porque a gente gosta de cultos transcendentais, espirituais. A gente gosta de que, aleluia, e vai lá para cima, e o irmão sai aleluiado da igreja, a glória vem, o fogo desce, o irmão fala, Deus é bom demais. Só que não traz para a vida. Não traz para a vida. E o que mais precisa fazer para saber que isso é cultura grega, irmãos? Um culto espiritual que não traz para a vida é grego. Um culto templo que não leva para a vida é judeu. Cristão traz culto na vida e a vida no culto. Por isso não ofereça nada além para Deus do que não esteja na sua vida. O resto é hipocrisia. Não ofereça nada para Deus além daquilo que está na sua vida, aquilo que é na sua vida, no seu corpo, porque senão Deus não aceita. A grande verdade é que para nós cristãos, Deus mudou de endereço. Para os judeus Ele está no templo, para os gregos Ele está no céu, para nós Ele está na nossa vida. Deus mudou de endereço. Se você não percebeu isso ainda, olha o que o apóstolo João escreve no seu evangelho. Ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus veio e habitou entre nós. Isso já foi uma revolução, irmãos. O João falou, isso é uma revolução. O Deus do céu veio habitar entre nós. Ele não está só no templo, Ele está entre nós, mas não para por aí. Jesus falou, não, João, eu não vim só para ser o verbo entre vocês. Eu vim para ser o verbo em vocês. E então Jesus diz em João 14, 23, Ele diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, o meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Irmãos, se nós estamos aqui, o nosso altar não é para Deus, Deus está entre nós. Mas se o nosso altar é para Deus, Deus está em nós. Essa é a diferença. Pode ser que você fique muito empolgada com o culto, pode ser que você sinta um arrepio na hora do louvor, isso é Deus entre nós. Mas quebrantamento, arrependimento, mudança de vida, transformação de mente, isso é Deus em nós. Só Deus pode fazer. Só Deus pode realizar. Por isso que Jesus diz, nós vamos morar neles. Cristianismo básico que a gente precisa recuperar é o seguinte: o nosso Deus é um Deus que habita em nós, que mora em nós, que reside em nós. Eu não sei se você deixaria a sua casa um lixo para receber a pessoa mais importante do mundo. E por que então deixar o coração todo enlameado, cheirando a chiqueiro, para receber o Rei da Glória? Ele não vem, irmãos. Ele não chega. Por isso a palavra para você e para mim essa noite é que a gente possa aprender a responsabilidade que temos, porque Deus mudou de endereço. Ele agora mora em nós. Ele não está no templo de Israel e nem está na transcendência dos gregos. No cristianismo, Deus escolheu o coração humano para morar. E aonde você for, você carrega a presença dele. Amanhã cedo no seu trabalho, amanhã à tarde na sua reunião, de noite com seus filhos, trocando uma fralda, falando com a sua esposa, fazendo seus negócios. Deus mora em você. Deus vive em você. Será que você entende? Compreende? Porque talvez o que nós ainda não percebemos é a responsabilidade do que isso implica na nossa vida. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, como ele compara a ideia da união com Deus. Vocês não sabem, o apóstolo Paulo era bem mais duro que o pastor Denis, viu? Vocês não sabem não? Vocês são ignorantes? Que o que se une a uma prostituta, se faz um corpo com ela. Por isso cuidado, hein, se você não deita com a sua esposa, com o seu marido, cuidado, porque tudo que está lá, vem para você, e está na Bíblia isso. Não sabe de que aquele que se une a uma prostituta se torna uma só com ela? Porque como foi dito, os dois serão uma só carne, é indissociável. Mas quem se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Há uma junção, há uma conexão com o Espírito de Deus ao ponto de nós levarmos Deus, Deus nos levar e a presença dEle ocupar todos os espaços do nosso coração. E não fica por aí. O apóstolo Paulo fala mais uma vez, ei, vocês não sabem não? O nosso corpo, o seu corpo, é templo ou santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Não é de vocês, não pertence a você. Esse corpo que Deus te deu, essa vida que Ele deu, não pertence a você, pertence ao Deus que te concedeu. Então eu pergunto para você, somos melhores que Antíoco Epifânio?
Será que não tem porcaria sendo cultuada no altar que deveria ser santo? Será que não tem idolatria no lugar que nós deveríamos manter somente para o único e verdadeiro Deus? Porque o que se une a Deus é um espírito só com Ele. E o nosso corpo é um santuário da sua presença, é um lugar onde Ele está. Por isso vale a pena a gente olhar no espelho essa noite e dizer: como eu estou cuidando do meu corpo. Não estou falando só da vitamina, não estou falando só dos check-ups anuais, eu estou falando do altar, de todas as áreas da sua vida. Porque Deus mudou de endereço, queridos. Agora Ele veio morar em nós. E Paulo, eu não coloquei nesse texto, traz 2 imperativos. Primeiro, se você quer manter a sua vida santa, fuja da prostituição. Fuja de Afrodite, fuja de Dionísio, fuja de Mamon, fuja de Zeus. Não fique fazendo negócio com idolatria. Agora, se você quer viver com Deus, aproveite, porque o outro imperativo é: glorifique a Deus com o seu corpo. Faça a diferença, mude esse mundo. Faça aquilo que as pessoas que só falam não fazem. Faça a diferença com o Deus que mora em você. Eu fico muito preocupado com uma situação que eu tenho visto acontecer no nosso Brasil, especialmente entre os evangélicos, que é a defesa cega e irrestrita de partidarismo político. Eu vejo gente levantando bandeira, postando status com bandeira. Eu vejo gente fazendo viagem, indo ao Congresso Nacional, fazendo passeatas. Nenhum problema, queridos, em nós termos a nossa voz e a nossa legitimidade para poder contestar atitudes. Nenhum problema com isso. O problema é que os crentes que estão fazendo isso, em sua grande maioria, são capazes de levantar a bandeira num congresso, em frente do congresso, numa passeata, pintar o rosto, talvez de verde e amarelo, fazer o seu discurso patriótico, mas continuam os mesmos patrões irresponsáveis, truculentos, trogloditas nas suas empresas. O que você está querendo no Congresso Nacional? As mesmas pessoas que levantam a sua bandeira e dizem: sou evangélico, vou lutar pelo Brasil, nós queremos liberdade cristã, são as mesmas pessoas que continuam mentindo, enganando, traindo pessoas no dia a dia da sua vida. Porque se o nosso Brasil realmente dependesse de gente crente para ser diferente, lá no poder político, no partidarismo, isso já tinha melhorado há muitos anos, desde que a bancada evangélica assumiu grande parte das decisões e grande parte da influência política no Brasil. Mas a bancada evangélica virou uma cambada evangélica. Então cuidado em falar que você é templo do Espírito, quando na verdade você defende cores, ideologias totalmente diferentes na sua vida. Pode lutar, pode bater panela, pode protestar, desde que isso seja também na sua vida. Seja um patrão melhor, seja um cidadão melhor, honre as suas autoridades, pague em dia as suas contas, faça a coisa como deve ser feita e proteste. Mas não vá protestar se a sua vida não diz respeito. Mesma coisa para o culto. Cultue, adore a Deus, mas viva na vida. Agora, se a vida não diz nada, preste bem atenção onde você está pisando. Talvez seja Antíoco Epifânio, fazendo oferendas que não prestam. Cristianismo básico, irmãos. De básico não tem nada, porque Ele mostra para nós que Deus mudou de endereço, agora Ele mora no seu coração. Isso é muito básico, mas de básico não tem nada. Eu queria poder dizer para você que essa palavra é leve e não nos confronta em nada, mas não é leve e nos confronta em tudo. Tudo que a gente chama de cristão, tudo que a gente chama de tradição, tudo que a gente chama de religião. Agora, se você não concorda com isso, é uma opção sua. Obviamente é uma opção, você tem livre escolha de continuar entendendo isso ou não. Mas olhe mais uma vez para a palavra de Deus. Verifique novamente. Não acredite no que eu estou falando. Eu posso errar, eu posso falhar, eu posso estar falando coisas do meu radicalismo pessoal, ou da minha própria ideologia, ou da minha própria cosmovisão. Posso estar errado, mas vá lá para a Bíblia e pergunte sobre o culto racional. Vá lá para a Bíblia e veja um Deus que veio morar no coração do ser humano. E faça o confronto entre o que a Bíblia diz e o que a sua vida faz. E deixa a balança dizer o resto. Vamos ficar em pé, queridos. Quero convidar você, por gentileza, a equipe de louvor virar aqui à frente. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós precisamos, Senhor Jesus, de um confronto da sua palavra para alinhar a nossa vida e o nosso coração. Nós precisamos que o Senhor venha e mude as coisas de lugar, porque a gente se acomodou talvez. Talvez a Afrodite está tão bem cultuada na nossa vida que a gente nem percebeu que a gente está se dobrando diante dela. Talvez o Dionísio faça parte daqueles golinhos que a gente está tomando toda semana e fazendo que não tem nada a ver. Senhor, talvez o Mamon está roubando a nossa paz,
ou talvez o Zeus está querendo estrangular o nosso pescoço. E a gente nem percebeu, que a gente se acostumou. A sua palavra é para trazer vida, não é para trazer condenação. Ela traz condenação ao hipócrita. Ela traz condenação ao irredutível, ao coração endurecido. Ela traz condenação àquele que não se arrepende. Mas para aquele que hoje, essa noite, diz: Senhor, eu preciso mudar, o Senhor é graça, o Senhor é bálsamo, o Senhor é paz. Então visita esses corações que disseram: é para mim, eu preciso tomar decisões, eu preciso eliminar hábitos, atitudes, conversas, e tenho que tirar isso da minha vida. Senhor, ajuda, porque é a Tua palavra que é vida. Então, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Não nesse lugar templo, não nesse lugar construção. Seja bem-vindo nesse lugar coração, nesse homem de família, nessa mulher de família, nesse adolescente, nesse jovem, nesse casal. Seja bem-vindo nessa adolescente. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. E se tem que mudar alguma coisa, mude, transforma, restaura, porque nós precisamos só da sua ajuda, em nome de Jesus, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Liberdade em nosso coração, ó Pai. Venha neste momento, ó Pai, mudar as coisas de lugar, ó Pai. Venha tirar todo o sacrifício, ó Pai, que não pertence ao Senhor. Venha quebrar todos os ídolos, ó Pai. Afasta de nós, ó Pai, todo o pecado, ó Pai, que tem atrapalhado, ó Pai, sujado, ó Pai, o templo santo do Senhor, ó Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus amoroso, ó Pai. O Senhor é um Deus fiel e nos perdoa, ó Pai. E o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. E o
nós declarar que somos casa de Deus. Eu sou tua morada. Mude as coisas de lugar. Eu sou. Eu sou teu lar. A partir do momento que temos consciência que somos templos do Senhor, templos do Espírito Santo, não podemos permanecer da mesma forma. Então essa é uma semana de transformação em nossas vidas. É preciso que tomemos decisões, jogando fora aquilo que é lixo, que tem afastado a presença do Espírito Santo em nós. Somos templos, somos casas do Espírito Santo. Você precisa que você tome decisões essa semana. Se volte ao Senhor, se aproxime mais do Senhor, jogue tudo aquilo que afasta dele. Oh Espírito Santo, somos casa, ó Pai, somos tua casa, sua morada, Pai. Nos ajude essa semana, ó Pai, a mudar, ó Pai, jogar tudo aquilo que fora, ó Pai, que não agrada ao Senhor, ó Deus. Transforma a nossa vida, ó Pai, para que possamos fazer isso de forma racional, ó Pai, não por emoção de um culto, de uma canção, ó Pai, de uma palavra, ó Deus, mas seja algo consciente, ó Pai, que o Seu Espírito Santo, ó Pai, venha sobre nós, venha tocar e transformar e restaurar os corações, ó Pai, a Sua morada, Deus. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos, Jesus. Bom, em paz, cada vez mais clamando mais pela presença do Senhor. Não deixe que isso acabe aqui, mas leve para sua casa, para o seu trabalho, de onde você estiver, amém?